pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar um pouco sobre solução tampão, dando foco principalmente à sua composição, o seu mecanismo de ação e como que nós fazemos para calcular o pH desse tipo de solução. Uma solução tampão é conhecida por ser uma solução resistente a variações de pH, seja pela adição de base, ácido ou até mesmo pela diluição desta solução. A sua composição ela é bem simples. Uma solução tampão ela vai ser composta por um par ácido-base conjugados, desde que eles estejam misturados em quantidades adequadas. Essa mistura vai depender do pH desejado para essa solução tampão. Então, se nós queremos um pH mais ácido, nós vamos partir provavelmente de um ácido fraco e a sua base conjugada. E se nós desejarmos um pH mais básico, partiremos principalmente de substâncias com características básicas. Então, como exemplo, nós poderíamos ter uma solução tampão formada a partir do ácido e seu sal conjugado. Então, nós teríamos aqui o ácido. E esse aqui seria a base conjugada. Um exemplo comum é o ácido acético, O ácido acético, vou escrever ele aqui pela notação de Bronsted, nós teríamos H3O+, mais A-. Então, misturando quantidades adequadas do ácido acético e aqui no caso do acetato, usando acetato de sódio, e aqui ácido acético. Misturando quantidades adequadas dessas substâncias, nós teremos uma solução reguladora de pH, Se nós, por exemplo, misturarmos quantidades equivalentes, tanto de ácido quanto da base conjugada, o pH ele é igual ao valor de pK desse ácido, que seria de 4,75. Esse seria um exemplo de solução tampão. Se nós pensarmos numa base, nós teríamos um equilíbrio semelhante nesse caso seria a base, com uma mistura do seu sal de um ácido conjugado, Um exemplo seria a amônia. Tampão amônia bem comum, Então, aqui nós teríamos a amônia, que é a nossa base, e misturaríamos com uma quantidade de íon amônio, um sal contendo o íon amônio, Então, nesse caso, nós poderíamos colocar aqui o cloreto de amônio. Nesse caso do ácido acético, poderia ser o acetato de sódio. Aqui, novamente, se eu misturar quantidades iguais de ácido e base, conjugados, que no caso, por se tratar de uma base, o POH seria igual ao pKb da base, que nesse caso também seria 4,75. Mas como nós expressamos o pH de soluções tampão, significa que por ser uma base, o pH dessa solução seria aproximadamente de 9,25. pH aqui básico e aqui um pH ácido. Vamos entender então o mecanismo de ação dessas soluções. Como que elas conseguem regular o pH de uma solução, mantê-lo praticamente invariável? Vou tomar um exemplo aqui de uma solução tampão de ácido e sua base conjugada. Então, uma solução tampão composta do seu ácido e a sua base conjugada terá a reação de ionização do ácido. Teríamos aqui a base conjugada sofrendo hidrólise. O que vai acontecer dentro dessa solução quando nós temos a adição de íons H+, ou íons OH-?
Veja que a minha solução ela contém ácido e bases fracos, e é justamente a presença desses ácidos e bases fracos que vão controlar e neutralizar, né? O que vai acontecer aqui é uma neutralização destes íons H+ e OH-. Quando eu adiciono íons H+ à minha solução tampão, o acetato presente na solução vai neutralizar os íons H+ e vai deslocar esse equilíbrio para a formação de mais HA, ou seja, o ácido na sua forma associada. Lembrando que esse ácido na forma associada, ele é um ácido fraco. Ácido fraco ionizam pouco. Como vai aumentar um pouco a concentração de HA, vai haver um leve aumento da concentração de íons H+. Então, ao invés de responder a um aumento brusco da adição de H+ de uma substância forte, normalmente o pH dessa solução irá diminuir, mas irá diminuir de uma fração muito menor do que se fosse uma solução sem a habilidade tamponante. Quando eu adiciono a base, que é o OH-, quem vai neutralizar a adição da base vai ser justamente o ácido fraco. O ácido fraco neutraliza a base, fazendo com que seja liberado na solução uma maior quantidade de A-, que é a base conjugada. Então, eu estou substituindo uma base forte que está sendo adicionada por uma liberação de base fraca. Eu vou ter um ligeiro aumento da concentração dessa base fraca. A base fraca, como a gente sabe, sofre um processo de hidrólise. E o processo de hidrólise libera uma pequena quantidade de OH-. Essa pequena quantidade de OH- vai elevar o pH da solução, mas numa quantidade muito menor do que se fosse a adição de OH- de uma substância forte. Tá? Por quê? Esse OH- é proveniente da hidrólise. A hidrólise a gente sabe que não ocorre num grau muito elevado. Então, a solução vai responder a um aumento menor da concentração de OH-. Tá? De qualquer forma, a adição de ácidos e bases promove uma alteração do pH. Mas, de acordo com esses equilíbrios, eles amenizam o efeito da adição de espécies fortes. Algo importante de dizer é que essa condição, né, de manter o pH praticamente invariável, ela não permanece para qualquer quantidade de adição de ácido ou base. As soluções tampão, ela apresenta o que a gente chama de capacidade tamponante. Tá? Essa capacidade tamponante é justamente o limite, né, é uma faixa de atuação dessa solução que seja resistente a pH. Fora dessa faixa, essa solução perde essa capacidade tamponante e torna-se apenas uma solução de uma mistura de ácidos e bases, sem essa propriedade de resistir a variações de pH. Essa capacidade tamponante ela é definida como sendo o pKa mais ou menos 1. Essa é a capacidade tamponante. Ou seja, se nós pegarmos ali o tampão do ácido acético, em que nas misturas equimolares pH igual pKa, o tampão de um ácido acético seria 4,75. Ele funcionaria muito bem como tampão numa faixa entre 3,75 e 5,75. Abaixo disso, ou acima desse valor, não há mais capacidade tamponante. Ou seja, a partir do momento que eu adicionar ácido ou base, né, que esteja justamente nesses limites, né? Então, se eu adicionar ácido numa solução com pH abaixo de 3,75, a solução vai responder bruscamente à adição do ácido.
Se a minha solução já estiver no limite, né, acima, por exemplo, de 5,75 e eu adicionar uma base, ela vai responder bruscamente à adição de OH-. Então, vai aumentar o pH bruscamente. Então, a partir dessas condições, fora desses limites, né, se eu adiciono aqui H+, vou ter uma diminuição brusca do pH. Nessa mesma situação, se eu tiver um pH fora de 5,75, superior a 5,75, né, e faço a adição de base, como OH-, eu vou ter um aumento brusco do pH. Tá. Então, a faixa tamponante, o mecanismo de ação de uma solução tampão, funciona muito bem com seu valor de pH mais ou menos 1 e, no caso de bases, POH seria pKb mais ou menos 1. Vamos entender agora como é feito o cálculo de pH para essas soluções. Vamos assumir uma solução hipotética em que ela tem na composição um ácido fraco HA, cuja concentração é Ca, e a constante de ionização Ka. E a presença do seu sal, né, que contém a base conjugada também de concentração CS. S significa sal, né, concentração do sal. Então, vamos entender como nós vamos chegar na expressão que calcula esse pH. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever todas as reações que podem ocorrer. Primeira coisa, o sal, né, ele tem que ser um sal solúvel em água para liberar a base conjugada. Então, nós temos aqui a dissociação do sal, formando Na+ e A-. Nós colocamos na solução o ácido, que vai ionizar, formando H3O+, mais A-. E o sal, né, a gente sabe que a base conjugada vai sofrer hidrólise, formando OH- mais HA. Além disso, nós temos o equilíbrio de autoionização da água. Vejam que essas duas reações elas podem descrever basicamente o mesmo comportamento dessas substâncias. Então, na dedução a gente pode escolher uma delas. Lembrando que aqui nós teríamos o Ka e aqui nós teríamos o Kb, né? Aqui se trata de um ácido, aqui se trata de uma base. No final das contas, ela descreve processos inversos. Então, nós vamos agora, como uma segunda etapa, escrever a expressão de equilíbrio. Vou pegar a expressão do Ka, para que a gente possa fazer a dedução. Ka é igual a menos, vou simplificar pondo aqui H+, dividido pela concentração de HA. E nós temos aqui o KW, vai ser igual a H+ vezes OH-. Terceira etapa, fazemos o balanço de carga para essa solução. Então, íons positivos igual a íons negativos. Então, sódio é positivo, H3O+ positivo. Tá? Então, a gente pode fazer o balanço dessa forma. Na+, mais H+, vai ser igual às espécies negativas, A- e OH-. Continuamos fazendo agora o balanço de massa. O balanço de massa, nós temos aqui um sal que se dissociou completamente, então a concentração de íon sódio vai ser igual à concentração do sal, e a concentração das espécies A- mais HA. Por que a gente faz isso? Porque elas estão envolvidas nos equilíbrios, não tem como a gente saber individualmente quanto que é cada uma. Vai ser a concentração analítica do ácido mais a concentração analítica do sal, já que a concentração analítica do ácido é fonte de HA e fonte de A-, né? Ó, o HA gera
HA, né, no equilíbrio, sua forma associada, e o A-. E o sal também é fonte de A- e HA. O sal, quando sofre hidrólise, né, no caso o ânion, tem A- e uma parte dele volta a ser HA. Por isso que a gente usa essa expressão. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos que resolver um sistema de equações. Quais são essas equações? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós temos 5 equações e 5 incógnitas, que é o que nós precisamos, né, definir aqui. O que seria? Concentração de Na+, concentração de H+, concentração de A-, concentração de HA e concentração de OH-. Tudo isso é possível de ser calculado a partir dessas equações. Nós estamos interessados, na verdade, no cálculo do pH. Então, nós temos que tentar escrever uma expressão que vai nos permitir calcular a concentração de H+. Como nós fazemos isso? Fazendo algumas substituições. Veja só, se eu estou com a intenção de calcular o H+, eu vou partir da expressão do equilíbrio, isolando essa quantidade para ver que o H+, então eu vou partir da equação 1, vai ser a constante vezes a concentração do ácido dividido pela concentração da base conjugada. Se nós resolvermos essa expressão, a gente consegue calcular a concentração de H+. Por definição, vamos entender quem é o HA e quem é o A-. Precisamos então definir estas quantidades, HA e A-. Nós vamos fazer essas definições a partir dos balanços de carga e massa. Veja que nós conseguimos obter a base conjugada a partir dessa expressão de balanço de carga. Observem também que nesse balanço de carga nós temos o sódio, e o sódio nós já sabemos que ele é igual à concentração do sal. Aqui nós já podemos substituir pela concentração do sal. Então, vamos isolar a concentração de A- a partir dessa expressão. A- seria igual. Então, tudo que está desse lado vai ser mantido, seria então a concentração do sal mais a concentração de H+, menos a concentração de OH-. Então, agora a gente já sabe quem é o A-. Precisamos definir agora quem é o HA, que é o ácido, né, no equilíbrio. Então, a gente usa essa expressão para poder definir. Então, HA é igual Ca mais Cs menos a concentração de A-. Veja que a concentração de A- nós conhecemos, é toda essa expressão. Então, a gente vai substituir ela no lugar de A-. Ficaria HA é igual Ca mais Cs menos CS mais H+, menos a concentração de OH-. Fazendo aqui as regrinhas de sinal, nós teríamos então HA é igual Ca mais CS menos CS menos H+, mais OH-. CS positivo, CS negativo corta. Então, a gente tem aqui HA é igual à concentração analítica do ácido menos a concentração de H+, mais a concentração de OH-. Veja que agora nós temos, então, as duas quantidades necessárias para substituir aqui na fórmula. Então, a gente sabe que HA é Ca menos H+, mais OH-. E A- é CS mais H+,
menos OH menos. O que nós observamos aqui é que a concentração de ácido no equilíbrio ela vai ser calculada a partir da concentração analítica, que vai diminuir pela adição de ácido e vai aumentar pela adição de base. Já a base conjugada no equilíbrio, ela é calculada a partir da concentração do sal, tá? E a concentração ela é aumentada pela adição de ácido e diminuída pela concentração de base. Ou seja, o efeito da adição de ácidos e bases nessas soluções são inversos. E como nós sabemos que a adição de H+ ou OH- numa solução tampão faz com que o pH varie muito pouco, esse comportamento inverso na proporção do ácido e da base, ele é praticamente irrisório e pode ser desconsiderado. Tá? Então a gente pode eliminar essa contribuição dos íons H+ e OH-, de forma que a nossa expressão diz que a concentração de HA no equilíbrio vai ser próxima à concentração analítica do ácido e a concentração de base conjugada no equilíbrio vai ser próxima à concentração analítica do sal. No final das contas, nós temos uma expressão desse tipo, que vai ser Ka vezes a concentração analítica do ácido dividido pela concentração analítica do sal. Essa é a expressão utilizada para calcular a concentração de H+ de soluções tampão, a partir de uma solução de ácido e base conjugados. No entanto, é muito mais comum utilizarmos a equação de Henderson-Hasselbalch. Então, o que aconteceu? Essa expressão aqui foi uma expressão deduzida por Henderson. E Hasselbalch ele introduziu o conceito de pH utilizado por Sorensen dentro dessa expressão, juntando as duas fórmulas. Como que ele fez isso? Ele simplesmente aplicou o menos log dos dois lados dessa expressão, de forma que nós tenhamos menos log da concentração de H+ é igual a menos log de Ka, multiplicação, nós temos mais, e aqui fica menos log da concentração de Ca por Cs. Lembra que a função menos log significa então aquela função P. Logo, nós teríamos a expressão pH é igual a pKa. Para não deixar menos log e manter o sinal de mais, a gente inverte o numerador com o denominador aqui. E aí nós temos mais log da concentração da base conjugada, ou nesse caso representado pela concentração do sal, dividido pela concentração do ácido. E essa é a equação de Henderson-Hasselbalch. Por uma base, a dedução é exatamente a mesma. Eu ressalto aqui que a ideia principal não é fazer com que vocês decorem todo esse procedimento, mas para a gente ver a observação e análise de uma solução para chegar nessa equação. Poderia ter sido mais simples se eu falasse apenas dessa expressão aqui para vocês e utilizasse para calcular o tampão. Provavelmente é isso que nós faremos nas próximas etapas, ou utilizar diretamente a equação de Henderson-Hasselbalch. Mas vejam só que sem isso, se eu tivesse dado somente essa fórmula, apresentado apenas a fórmula para vocês, nós não teríamos toda essa discussão de como que a solução se comporta pela adição de ácido ou base e como transformar esse comportamento em expressões matemáticas que, por fim, podem ser simplificadas a partir de análise química dessa solução. Esse é o intuito de fazer essas deduções. Muitos têm dúvida em utilizar a equação de Henderson-Hasselbalch devido ao sinal ser positivo ou negativo e quem está no numerador ou denominador. Vejam que a equação sempre provém do equilíbrio químico. Então, se houver dúvida na equação de Henderson-Hasselbalch, sempre partam da equação do equilíbrio, que aí não haverá erro na resolução. Vamos fazer então o cálculo de pH de uma solução tampão.
Então vamos lá resolver esse exercício, ó, pedindo para calcular o pH de uma solução tampão, né, que foi preparada misturando 10 ml de ácido acético de concentração 0,1 e 20 ml de acetato de sódio, que é a base conjugada de concentração 0,2. Sabendo que o Ka do ácido acético é 1,75 vezes 10 a menos 5. Vou resolver das duas formas. A primeira, como se eu tivesse alguma dúvida em relação à equação de Henderson-Hasselbalch, então não sei, não lembro se o sinal é mais log, menos log. Então basta a gente partir do equilíbrio, ó. Esse seria o equilíbrio do ácido acético, tá? Ka é igual a concentração de A- vezes a concentração de H+, dividido pela concentração de HA. Como eu quero saber o pH da solução, eu vou isolar a concentração de H+, que vai ser igual a Ka, concentração de HA, dividido pela concentração de A-. Pronto, está aqui a minha expressão. A gente já viu lá na dedução que a concentração de H+, então, é igual a Ka, e que as concentrações no equilíbrio do ácido e da base conjugada, elas podem ser entendidas como a concentração analítica do ácido e a concentração analítica do sal, porque a adição de ácido ou base nessas soluções, a variação é muito pequena, quase não altera a concentração dessas espécies. Ok. Então, agora eu preciso saber quem é Ca, Cs. Vejo que não basta substituir aqui, ó, 0,1 para o ácido e 0,2 para a base. Porque eu estou diluindo, eu estou pegando 10 ml e estou somando com mais 20 ml. Então, eu tenho que calcular o fator de diluição aqui para poder achar qual vai ser a concentração do ácido e do sal, tá? Então, a concentração do ácido vai ser o volume de ácido que eu estou adicionando, vezes a concentração do ácido, dividido pelo volume total, 10 mais 20 ml. ml aqui corta, isso vai dar 1 sobre 30. mol por litro menos 1. Não vou fazer a divisão aqui só para mostrar para vocês uma outra propriedade do que nós podemos entender com essa fórmula. A concentração da base conjugada corresponde à concentração do sal, seria 20 ml do sal vezes a concentração, que é 0,2, dividido pelo volume total, que é 10 mais 20 ml. Isso vai dar 4 sobre 30. Isso quer dizer que os volumes finais são iguais, tá? Se eu substituir aqui, nós teremos 1,75 vezes 10 a menos 5 vezes ácido é 1 sobre 30, base 4 sobre 30. Então, ó, como 30 está nos denominadores, eu posso eliminar. Ou seja, eu poderia trabalhar apenas com o número de mol dentro dessa expressão, ao invés da concentração. O resultado aqui seria H+ é igual a 4,38 vezes 10 a menos 6 molar, o que corresponde a uma solução de pH 5,36. Só para a gente entender, né, como eu falei para vocês, como no denominador é possível eliminar os volumes, né, porque aqui é uma concentração, lembra? Concentração do ácido, concentração do sal. Concentração é igual ao número de mol sobre volume. Então, ali o que eu tenho, né, para poder fazer essa divisão, é que H+ é igual a Ka vezes número de mol do ácido dividido pelo volume total. E número de mol da base dividido pelo volume total. Volume total mesmo corta. Então, a expressão ela pode ser escrita e utilizada da seguinte forma. Ka é igual ao número de mols do ácido, número de mols da base. Isso é possível de ser feito.
Agora aqui usando a equação de Henderson-Rosenbach. Então a equação é pH é igual a pKa mais log da concentração da base conjugada pela concentração do ácido. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o pKa. pKa é igual a menos log de Ka. Então, pKa neste exercício seria menos log de 1,75 vezes 10 a menos 5, que vai dar 4,75. Então, basta agora substituir na expressão. pH é igual a 4,75 mais log. A concentração do sal nós já descobrimos que é 4 por 30 e do ácido 1. Denominador eu posso eliminar, porque o volume final é o mesmo para os dois. E aí nós teremos uma solução cujo pH vai ser 5,36. Nesse caso, como os volumes finais são iguais, né, e vão ser eliminados no fator do logaritmo, eu também posso usar a expressão dessa forma. pKa mais log, número de mols, no caso da base conjugada, né, dividido pelo número de mols do ácido. No caso de base, o pH é feito de forma análoga, mas como a gente trabalha com base, a gente utiliza a fórmula do POH e depois convertemos para pH. No caso da base, que seria POH é igual a PKB mais log aqui da concentração do sal, que nesse caso teria o papel do ácido conjugado, né? Dividido pela concentração da base. Então, essa seria a expressão. Obviamente que, considerando que o volume final para a concentração do sal e da base sejam os mesmos, a gente pode usar essa expressão baseada apenas no número de mol dessas substâncias. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Até mais!